Boa tarde. Essa atividade ela vai abordar a ferramenta do QDB e o que a gente consegue fazer com ela. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é a leitura do nosso arquivo CSV e exportar ele para .parquet, que é como o do QDB ele consegue ler o arquivo, né? Mas antes a gente pode retirar os travas-apps e depois exportar aqui .parquet. A gente consegue fazer um select asterisco from, que vai retornar todas as linhas e tabelas do nosso arquivo, mas aqui como o layout é limitado, ele só retorna isso. Também conseguimos fazer para retornar a quantidade de registros, incluindo os registros nulos e não nulos. Aqui a gente tem 557.515 linhas. Retornamos também as colunas que existem na nossa tabela através do .columns e a quantidade de mensagens não vazias, né? Que a gente pode fazer aqui fazendo count, text count, mas se a gente aqui pudesse fazer de outra forma, seria count, asterisco, e colocaria uma condição aqui, where, onde text content for não nulo. Então aqui ele retorna 444.000. Outra coisa que a gente pode fazer é retornar a quantidade de usuários distintos, né? Através de contagem, usando count, distinct count da minha coluna ID member anonymous, que ele vai retornar 114.808 usuários distintos. E quantidade de grupos distintos, ele retorna 178 grupos. Outra coisa que a gente pode fazer é contar quantas mensagens de textos, que no caso aparecem só textos, existem na minha tabela. Então a gente pode utilizar aqui uma expressão regex, em que ele vai fazer um match entre as linhas que possuem somente textos, né? Valores de A a Z, tanto minúsculo quanto maiúsculo. Então aqui retorna 10.091 linhas. Outra coisa que a gente pode fazer é retornar a quantidade de mensagens que contém mídia, né? Então, como a gente fazendo um select inicial aqui entre false e true, a gente vê que essa coluna é booleana. E se a gente quiser retornar a quantidade de mensagens que contém mídia, é só a gente fazer uma contagem aqui de todas as linhas, e onde a condição é onde has media for igual a true, então naquela linha contém mídia. Então aqui fica 332.604. Retornamos também por tipo de mídia, né? Aqui a gente tem o tipo URL, vídeo /mp4, imagem, JPG, que a gente pode fazer assim num query só e executar, em que para URL a gente tem 100.856, para vídeo 18.497, para imagem 200.240, ou a gente pode fazer por parte, né? Que foi igual a imagem JPG com o normal, que dá o mesmo valor. A gente também pode fazer retornar quais as URLs ali mais compartilhadas, mais frequentes. Então a gente vai retornar a coluna URL, que é o que a gente quer observar, a contagem daquela URL, vai agrupar por URL e vai ordenar do maior para o menor, limitando a 30. Então aqui a URL que mais foi compartilhada foi essa Alex Economia. Mas temos URLs de YouTube, de Telegram e suas quantidades de vezes. Outra coisa que a gente pode fazer é tornar os domínios dessas URLs, né? Então aqui já complica um pouco, que a gente vai utilizar regex, em que eu vou extrair da minha média URL HTTP
www, depois de www, né, e ponto barra. E depois desse padrão, que pode ser HTTPS, www, a gente vai extrair o domínio que existe depois dela, né? Contar quantas vezes ela aparece e onde média URL não é nulo. Agrupar por domínio e depois ordenar do maior para o menor. Então, aqui o domínio que mais aparece é esse youtube.bi, aí temos Terra Brasil Notícias, temos também o Instagram. Retornando os 30 usuários mais ativos, para a gente fazer isso, a gente faz basicamente, faz um select na coluna de members, conta quantas vezes aquele ID apareceu, agrupa pelo ID e ordena pela contagem, né? Então, o usuário que mais apareceu aqui, que mais foi ativo, foi esse que começa com AB, que ele apareceu 122.289 vezes. A gente também consegue retornar os usuários que mais compartilharam as mensagens de textos. Então, a gente vai mesclar a select anterior, a consulta anterior, com a outra consulta que retornava quantas mensagens foram compartilhadas de texto, utilizando regex. Então, a gente faz a condição do where, onde a coluna text content contenha somente valores de texto e o ID member não for nulo, né? Então, o usuário que mais compartilhou mensagem de texto foi esse que começa com E79 e foi 189 vezes. Os 30 usuários que mais compartilharam mídias, a gente pode fazer aqui selecionando o ID members, contando a quantidade de linhas, onde a coluna hasMedia foi igual a true e o meu ID members não for nulo, agrupando pelo ID e ordenando pela contagem dessa mídia. Então, aqui a gente tem o ID que mais compartilhou mídia, que foi o IAC, com 4.632 vezes. Outra coisa que a gente pode fazer são retornar quais foram as 30 mensagens mais compartilhadas. Então, a gente faz aqui um select na nossa coluna, faz uma contagem de quantas vezes essa mensagem apareceu, agrupa por mensagem e ordena pelo count text, que foi a quantidade de vezes que a coluna apareceu. E ordena ali do maior para o menor. Então, aqui a gente tem que a mensagem que mais apareceu foi que essa comunidade foi bloqueada no Brasil, com 17.422 vezes. As 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes, a gente só mescla atribuindo aqui o meu count, eu contando quantas vezes de forma distinta aquele grupo apareceu, onde text content não for nulo, e o agrupo. Então, aqui a mensagem que foi mais compartilhada em grupos diferentes, coincidentemente também foi a mesma que apareceu mais vezes, em que o tribunal TCE bloqueou esta comunidade, mas houve como aqui foi 59 vezes, então 59 grupos diferentes. E também temos outras mensagens aqui que aparecem. Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário e suas quantidades. Para a gente conseguir retornar quais foram as mensagens idênticas e quais foram os usuários que compartilharam essas mensagens idênticas, a gente faz um select na coluna text content, também na coluna ID members, para a gente retornar o usuário, e faz uma contagem das linhas, onde text content não for nulo, né? E o meu ID member também não for nulo. Então, aqui a gente vai agrupar por text content, ID member, anonymous,
onde a contagem da quantidade for maior do que 1. E aqui eu ordeno por quantidade desk. Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos diferentes e suas quantidades. Então, aqui a gente vai retornar o meu texto, o meu usuário, a quantidade, e vou fazer um count distinct do ID Group Anonymous, onde teste content não for nulo, ID member também não for nulo, e vou agrupar por mensagem e ID usuário. A gente também consegue retornar quais foram as unigramas, bigramas e trigramas que mais aparecem, né? Como aqui fica um pouco mais difícil fazer com o DuckDB, escolhi utilizar mesclar aqui com o Python. Então, a gente faz aqui uma consulta limpa em que eu vou deixar aqui tudo minúsculo e eu vou também retornar só os valores que não são nulos. E aqui eu vou vetorizar com o meu count vetorize, indo de unigrama até trigrama. E depois eu vou aplicar isso à minha consulta, né? Criando aqui. Tornando aqui para o meu X. Depois eu vou só ordenar. Então aqui a gente tem que a unigrama que mais aparece foi o di, depois a gente tem o que, o do, mas a gente também tem bigramas com e o tu com bi separado, HTTPS com YouTube, HTTPS YouTube com trigrama. A gente também consegue retornar quais foram as mensagens mais positivas, usando como critério o score e sentiment. Em que, se o score de sentimento ele for maior ou igual a 0.05, ali era considerado uma mensagem positiva, então foram as 30 mensagens mais positivas que a gente consegue ordenar aqui do maior para o menor, né? Então, a mensagem aqui mais positiva teve valores como a grande oração, bênção dos patriarcas, Senhor, com 0.9992. As 30 mensagens mais negativas, determinei que elas fossem menor ou igual a 0.05 e aqui a mensagem que foi mais negativa foi essa daqui. Carluxo internado numa sexta-noite, algo não tá cheirando bem. Certo. Mas aqui a gente está ordenando do maior para o menor, mas não é a mais negativa, porque aqui a gente tem valores menores ainda, né? O usuário mais otimista, em que eu vou fazer um select pro meu ID numbers, fazer uma média do meu score sentiment, agrupando pelo ID usuário e ordenando pela média e retornando somente um. Então, o usuário que mais compartilhou mensagens positivas foi esse 0.16, usando como critério a média. O usuário mais pessimista, ele foi esse usuário aqui, com uma média de score de menos 0.99. As 30 maiores mensagens, usando como critério o número de strings na minha coluna, eu consigo retornar ordenando do maior para o menor. Então, aqui a mensagem mais longa, né? Foi essa daqui, com 4.096 strings. Mas depois teve sanção, foi a Gásia e várias outras. E as 30 menores mensagens, elas se resumem a emojis e a pontos.
O dia que foi publicada a maior quantidade de mensagens, a gente pode fazer aqui um select da data, o tamanho do texto, e depois eu ordeno pelo o número de strings. As mensagens que possuem as palavras facção e criminosa, em que a gente pode utilizar o like. E as mensagens que possuem a palavra segurança no nosso texto, em que a gente também pode utilizar o like.